O resultado estava lá. Eu tinha uma bactéria violenta, esqueci o nome dela agora, os irmãos devem até saber o nome. H. pylori. A bactéria violenta, quando já estava a tomar remédio, cicatrizava, mas a bactéria rompia. Daí ele pegou, foi lá, o computadorzinho dele de mão, digitou lá o nome da bactéria, enfim, e apareceu lá o esquema de tratamento para eliminar a bactéria. Ele pegou, foi lá no papel, vai tomar esse remédio aqui assim, assim, assado, e esse assim, assim, tal, tal. Depois de tantos dias de ter acabado de tomar o remédio, eu vou já deixar o pedido de outra biópsia para você fazer. Aí, terminado, voltei lá, fiz a biópsia, negativo. Aí voltei a ele. Daí perguntei a ele se ele ia passar alguma dieta, alguma coisa. Eu disse, não, seu problema não é comer ou deixar de comer, seu problema era essa maldita dessa bactéria. A bactéria morreu, você pode comer o que você quiser, não tem problema, não é comer ou deixar de comer. Então, a psicanálise funciona mais ou menos assim, investigando a causa da tua neurose. E todos nós, meus irmãos, temos alguma neurose. Nós podemos dividir a nossa população, não da igreja, não, a população de um modo geral, em 3 grupos. São os normóticos, são os neuróticos e os psicóticos. Mas se quisermos ainda reduzir um pouquinho, nós vamos dividir em 2 grupos só, que são os neuróticos e aqueles que pensam que não são. Deu para entender, irmãos? São os neuróticos e aqueles que pensam que não são. Porque todos nós temos um grau de neurose. Os irmãos já ouviram falar muito do TEPT, transtorno de estresse pós-traumáticos. Quantos de nós já não sofreu esse tipo de estresse? Sofreu um trauma, um assalto, presenciar alguém sendo assassinado na tua frente, e uma porção de coisas e que nos levam a ficar a 1000. Então, depois nós começamos a trabalhar em cima daquilo, nós não vemos uma solução para o problema da violência, enfim, nós ficamos, talvez até com fobia de sair de casa, ficamos lá trancados. Por quê? Porque nós também temos uma neurose. Esse transtorno nos impede de levar uma vida normal. E isso é muito comum acontecer. Agora, falando em depressão, e a gente tivesse bastante tempo, as mulheres, de cada 4 pessoas que são acometidas por depressão, 3 são mulheres. 3 são mulheres. Isso por quê? Por causa da questão hormonal. O desequilíbrio hormonal leva a mulher a tender mais para essa fase da depressão. Agora, uma diferença entre neurótico e psicótico. O psicótico não pode ser aplicado a ele uma terapia. A psicanálise, nem a psicologia trata um psicótico, porque o psicótico é desprovido de sentimentos. Ele mata, ele rouba, ele atropela, ele joga um carro em cima do sujeito e vai para casa, dorme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O indivíduo atender um psicótico no consultório, ele corre até risco de, numa palavra, contrariar o indivíduo e ser agredido e até morto por ele dentro do consultório. Então, essa neurose grave, que o indivíduo às vezes precisa ir para um sanatório mesmo, ficar internado para tratamento. Mas as outras neuroses, todas são passíveis de tratamento e de ajuda. Nós não tratamos, nós não curamos ninguém. A pessoa que se cura. Por quê? Porque nós trabalhamos com um sistema de abreação. O que quer dizer abreação? É uma descarga do nosso sistema emocional pela verbalização. Nós falamos, o analista, ele escuta, ele ouve a história de vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem uma história de vida toda complicada e que nunca ninguém parou para ouvi-lo.
e fazer as intervenções no momento certo, que essa pessoa possa encontrar a sua dificuldade através da verbalização. Em determinado ponto, o indivíduo chega porque, em dado momento assim, o meu pai foi embora de casa, abandonou minha família. É um trauma. Agora nós vamos dizer, mas você sabe por que ele foi embora? O que aconteceu? Então ele vai conversar, vai falar mais, porque a minha mãe fazia isso, fazia aquilo, ele tinha esse ou aquele problema. Então a gente vai descobrindo as causas da neurose desse indivíduo. E ele, então, vai regredindo conosco, até que ele chega em determinado ponto e diz, achei a causa do problema. Aqui está o meu problema. E aí a gente vai ajudá-lo a tomar uma nova direção, redirecionar a vida desse indivíduo. Mas como eu prometi ao pastor que eu ia falar, ia pregar também, e o tempo não dá, só quero lembrar dos irmãos um texto lá de Êxodo, capítulo 3, para concluir. A hora já foi. Êxodo, capítulo 3. Enquanto os irmãos acham, eu falei que o indivíduo se libera através da verbalização. O pastor me perguntou se eu ia atender. O pastor falou que eu estou me formando. Na realidade, eu sou formado há quase 4 anos. Só que não houve a colação de grau, que a turma era pequena, e eu fui enxertado numa turma maior agora, que em setembro vai ter a colação de grau. Eu sou formado já há quase 4 anos. Então, é o seguinte, o pastor falou sobre o atendimento infantil. Eu digo, pastor, o atendimento infantil é meio complicado, porque a criança ela tem dificuldade em verbalizar. O atendimento tem que ser por métodos lúdicos, que é através de jogos e brinquedos, enfim, e tem que ter um ambiente todo apropriado para isso, e a pessoa, embora o princípio do tratamento seja o mesmo, mas as técnicas de abordagens são diferentes. O indivíduo precisa interpretar o que a criança está tentando dizer nos seus gestos, nas brincadeiras, enfim, para depois, então, interpretando isso, poder chegar onde está o problema da criança. Portanto, é uma coisa meio complexa. E eu não tenho formação nessa área. A gente pode até ajudar, mas isso, o indivíduo formado em psicanálise infantil, ele tem todos os recursos. Mas, além dos recursos que ele tem, das técnicas, ele precisa do recurso meio ambiente. É estrutura para trabalhar. Porque não adianta a gente ficar trabalhando se a criança não sabe dizer nada, eu não tenho nada para dar para ele se expressar. Ele pode fazer um desenho, etc., mas isso não é tudo. Ele dá um brinquedo, ele quebrar o brinquedo, por que ele quebrou o brinquedo, enfim. Tem uma moça, foi minha ovelha aqui em Nova Aurora, o pai dela perdeu uma perna por causa de diabetes, foi amputado. A netinha dele, toda boneca que ela ganhava de presente, ou todo boneco, sabe o que ela fazia? Ela quebrava a perna. Ela quebrava a perna do boneco. Apanhou, coitada. A mãe batia nela porque ela estragava o boneco, mas não conseguia entender que ela estava querendo fazer aquela sua boneca ficar parecida com o vovô. Quebrava a perna. Toda boneca, ela quebrava a perna e entrava no couro. Comprava outra boneca, já é a segunda que você quebra. Ela quebrava a perna. E ninguém com habilidade para interpretar o que ela queria dizer com aquilo. Ela queria que a sua boneca, o seu boneco, fosse parecido com o seu vovô. E por isso apanhava. Então, são as dificuldades que nós temos de trabalhar com a psicanálise infantil. Porque tem que saber interpretar isso tudo e dar uma orientação para que os pais possam trabalhar. Vamos ver aqui, então, Êxodo 3, de 13 e 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Os irmãos perguntariam, o que tem esse texto a ver com psicanálise? Tem a ver, sim.
Aqui nós encontramos o eu sujeito.